Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Acorda. Eu me chamo Rubens Henrique e sou seu apresentador. O tema de hoje, a reportagem de hoje exclusiva. Lavrov disse o seguinte: se o Ocidente quiser resolver o conflito ucraniano entre a Rússia e a Ucrânia no campo de batalha, a Rússia estará pronta. Ou seja, se o Ocidente quiser guerra, a Rússia aceita. O que vocês acham disso? As tensões cada vez mais elevadas. Se vocês querem entender esse panorama geopolítico e financeiro, por que dessas tensões cada vez mais elevadas, quais são os motivos também financeiros para isso, segue o nosso canal, curte, comente, compartilhe. E agora, pessoal, bora pro vídeo, vamos lá. Por que essas tensões estão cada vez mais elevadas? Afinal, com o conflito entre a Rússia e entre a Ucrânia, e quer sejamos sinceros, a Ucrânia está sendo usada como bucha de canhão pelo Ocidente. Pois, infelizmente, a Ucrânia hoje não tem poderio militar, industrial, bélico para combater com a Rússia. Fato este proporcionado pelo Ocidente. Vocês sabiam que a Ucrânia antigamente tinha armas nucleares? Ela possuía um grande arsenal nuclear, pois com a Ucrânia, Rússia e outros países ali faziam parte da antiga União Soviética. Com o dissolvimento da União Soviética, surgiu a Rússia, como uma descendente, digamos assim, da União Soviética direto, surgiu a Ucrânia, a própria Polônia, entre outros países que ali faziam parte. Agora, a Ucrânia ficou com grande parte do seu arsenal, que era feito e produzido ali em solo ucraniano. Ou seja, fizeram um acordo entre Estados Unidos e Rússia e eles repatriaram essas armas para a Rússia e com uma promessa da Rússia de não invasão. Fato esse que nós estamos vendo aí que não concluiu e não valeu de nada. Então, ou seja, pessoal, tá vendo como na geopolítica não tem bonzinho? Pois para os americanos, para o Ocidente, era muito mais fácil ter somente arma nuclear na mão dos Estados Unidos e da Rússia, que já detinha armas nucleares, do que ter Ucrânia, entre outros países com armas nucleares. Era mais seguro ter um só, que eles já sabiam quais seriam, o que poderia ocasionar, do que ter mais outros países, como a Ucrânia também. Então, um dos fatores primordiais, inclusive podemos fazer até um vídeo futuro sobre isso se vocês quiserem, comente aí no vídeo, sobre esse papel do Ocidente e da Rússia como um todo. Ou seja, não tem bonzinho na geopolítica, os interesses no final das contas são econômicos, são geopolíticos, simplesmente eles. E com esse aumento de tensões, inclusive proporcionada pela OTAN, exercícios militares na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia, diversas ameaças, inclusive do Macron, presidente francês, que a França está pronta para enviar seus homens à batalha. Ou seja, assim que o Zelensky pedir a ajuda da França, a França vai enviar seus homens para a batalha. Ou seja, diversas ameaças declaradas contra a Rússia. E a Rússia também ameaçando diversas vezes, espalhou suas ogivas nucleares ali para Belarus e em territórios russos. Ou seja, uma clara visando o quê? Mostrar poder. Mostrar que tem poder e não tem medo. Sabe aquele cachorro latindo de um lado e do outro? E cada um querendo latir mais alto para mostrar que ele é o macho alfa? Basicamente é isso. Agora, é claro, com esse aumento de tensões cada vez maiores, principalmente do Macron, colocando ali como uma das lideranças europeias e inflando cada vez mais, principalmente Polônia, os países bálticos ali como Lituânia, Estônia, entre outros. Então, ou seja, aumentando cada vez mais a tensão. E é muito fácil você dizer, né? Ah, os meus homens estão prontos para a guerra, o exército está pronto para a guerra, quando não é você que vai para a guerra. Porque são outras pessoas que vão morrer por você. Muitas das vezes aqueles que fazem a guerra não vão nelas. E, de certa forma, é meio cômodo isso, né? Será que a gente poderia até mesmo fazer uma lei global, onde quem fazer a guerra, os países deles, os seus presidentes, os seus governantes, deveriam estar na frente do campo de batalha? Afinal, se eles são
os defensores da pátria, os defensores do seu povo, nada mais justo do que estar ali no campo de batalha junto com eles, não é verdade? O que vocês acham disso? Aí é uma teoria minha, mas o que vocês acham? Agora, pessoal, o aumento das tensões vão se aumentando e se agravando cada vez mais com diversos fatores, inclusive um que eu vou comentar aqui com vocês. Quando houve o início do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, a Rússia sofreu diversas sanções. Diversas. Hoje tem mais de 17 mil sanções, para você ter noção, somente contra a Rússia. Mas todas elas tiveram um efeito que eu chamo de efeito bumerangue. Pois boa parte delas não só não sofreu efeito, como somente momentâneo, mas como os países não só superaram as sanções, como driblaram elas e cresceram cada vez mais com essas sanções, prejudicando somente aqueles países que sancionaram elas. Porque o conflito entre a Rússia e a Ucrânia teve uma alavancagem de preços, principalmente nos preços dos alimentos, grãos, cereais, que a Ucrânia era grande produtora, uma das produtoras mundiais. Então, ou seja, e quanto mais perdura esse conflito, mais caro para você fica o seu alimento, por incrível que pareça. Porque a maioria dos alimentos, hoje, como soja, entre outros produtos, eles são feitos por sacarias, ou seja, são commodities. Então, de acordo com o padrão internacional, a soja, a saca da soja, um exemplo, tá? É 10 dólares, um exemplo. Então, todos os países que produzem a soja, vendem aquela sacaria a 10 dólares. Assim como o barril de petróleo, assim como o gás, assim como o ouro, entre outros produtos. E o alimento é um deles. Então, cada vez mais que esse conflito se perdura, além das vidas perdidas, tanto de ucranianos quanto de russos, que vão ser em vão, pois a Ucrânia infelizmente não tem poderio bélico para com a Rússia, serão perdidas. E o alimento, o preço fica cada vez mais caro para mim, para você e para todo mundo. Agora, um dos fatores que quando houve essa invasão, esse conflito entre esses dois países, foram bloqueados, devido a algumas sanções, os ativos da Rússia na Europa, nos Estados Unidos e outros países que proporcionaram essa sanção. Para você ter uma noção, cerca de 5 a 7 bilhões de dólares foi nos Estados Unidos. Todo mundo acha que ele é o maior. Não. O maior poderio hoje do patrimônio ativo estava na Europa da Rússia. Cerca de 220 bilhões de dólares. Então, ou seja, o restante, que é cerca ali de 280 a 300 bilhões de dólares em ativos, está retido pela Europa, pelos Estados Unidos e outros países. O principal hoje, pelo montante, cerca de 220 bilhões aí, na Europa. Só que tem uma coisa que está pegando e está deixando uma coisa mais, inflando cada vez mais a atenção. Que está tendo uma discussão e cada vez mais acirrada entre o Parlamento Europeu e com os Estados Unidos, de pegar o ativo. Ou seja, pegar o dinheiro que é da Rússia, que é de investimento da Rússia, que está em solo europeu, que está em solo americano, e simplesmente pegar esse dinheiro e aplicar para reconstruir a Ucrânia. Dito pelos europeus que, como a Rússia invadiu, é dever dela pagar por isso. Agora, tem uma coisa que... Lembra que eu falei do efeito bumerangue, principalmente no vídeo anterior, da desdolarização entre a Rússia e a China? Dá uma olhadinha no vídeo. Esse efeito bumerangue pode ter um efeito drástico para a Bolsa e para a Europa como um todo, principalmente a Europa. Estados Unidos também, mas principalmente a Europa. Porque, vamos supondo, Europa diversas vezes fez ameaças contra o Brasil. Diversas vezes, não foi uma, foi diversas, com relação ao desmatamento da Amazônia. Vamos supondo que eles falem, não, você desmatou a Amazônia, nós vamos proteger a Amazônia e vamos congelar os seus ativos aqui. Então todos os investidores que investem, não só o Brasil como Estado, como governo, mas também a parte civil, que investe em outros países, ficaria retido aquele valor, seja lá quanto, 100 bilhões, 100 mil,
Um exemplo. Ou seja, ficaria retido. Você acharia certo eles pegarem dinheiro que você trabalhou, que você investiu nas empresas europeias e simplesmente falar, agora vamos usar isso para reconstruir a Amazônia? Por mais que eu queira ver o verde da Amazônia, cada vez mais florestas, só que nós não podemos deixar de ter o consumo ali, principalmente como é no caso dessa reserva de petróleo que foi localizada. Eu sei que não faz parte do tema, mas a parte ambiental com a parte econômica tem que estar em conjunto. Nós não podemos deixar uma e nem a outra. Ambas têm que andar em conjunto. Agora, imagine só se isso acontecer na Europa. O que vai acontecer? Ao meu ver, vai ter um efeito bumerangue clássico. Porque primeiro que a Rússia também vai fazer isso, inclusive sobre a ameaça também da Rússia para os investimentos que ali estão também congelados na Rússia. Não sabe o montante, pois eles não divulgaram. Agora, imagine você, outros países como o Brasil, como outros, Colômbia, Paraguai, Uruguai, Argentina e os próprios países da África, da Ásia, China, entre outros. Que inclusive a China cada vez mais está tendo tensões ali com os Estados Unidos. Então, imagine só, você vai investir o seu dinheiro numa bolsa ou num país, numa região, ao qual a qualquer momento, dependendo das relações e as tratativas comerciais, eles podem reter o seu dinheiro e simplesmente tirar. Alguns políticos europeus estão falando em pegar os juros desse dinheiro, que deve ser um valor astronômico. Outros estão falando o montante inteiro. E outros estão com medo de fazer isso e prejudicar exatamente do que eu estou falando. Pois se isso acontecer, pode ter uma debandada de saída. Aí a desdolarização que está havendo cada vez mais, não só vai acelerar, se for no caso dos Estados Unidos, mas a Europa entrará em crise e muito mais rápido. Isso é um fato, pois não vai, aquela bolsa conhecida como um país seguro vai deixar de ser seguro, porque a partir do momento que tem uma sanção, você bloquear o ativo é uma coisa. A partir do momento que terminar você repatriar todo o dinheiro para o seu país de origem, de direito daquele dinheiro, é o correto. Agora, você tomar o dinheiro é algo muito perigoso para a economia e para qualquer investidor. Então, a chance da Europa, caso venha tomar realmente essa decisão, é se tornar um país ou uma região extremamente perigosa em termos de investimento. Agora, essa é uma das tensões mais agravantes entre esses dois países. E agora com as tensões entre o Macron inflando cada vez mais, entre a ameaça de um risco nuclear, pois colocando ali a Polônia querendo colocar ogivas nucleares em solo polonês para ameaçar a Rússia, alegando uma invasão da Rússia. Fato esse também que qualquer uma análise não é coerente. Porque para que a Rússia vai atacar um país da OTAN, sendo que ela vai ser muito atacada? Nenhum país quer ser realmente atacado, pois eles sabem que se o aumento da tensão, que é a parte perigosa, ficar cada vez num nível insustentável, vai chegar uma hora que não vai ficar só no latido, vai haver uma mordida. E quando houver uma mordida, meu amigo, aí a coisa vai ser feia, porque aí nós estamos falando de uma possível terceira guerra mundial entre grandes potências nucleares. E o que vai afetar não só a você, a mim, mas ao mundo inteiro. Então vamos torcer para que isso não ocorra, que só fiquem latidas e cada um deles fique mostrando que são o macho alfa. Se vocês gostam de geopolítica e querem entender esses movimentos geopolíticos e financeiros da economia global, segue o nosso canal. Nós temos vídeos toda segunda, quarta e sexta. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Abraço!